Bom, gente, então na segunda parte da aula eu vou mostrar aqui um terceiro método para comparar modelos, que é o DIC. O DIC também é um método muito usado em inferência bayesiana, na verdade ele só é usado em inferência bayesiana. Então ele foi proposto, né, por esse autor aqui, de 2002, né, assim, desculpa eu não saber pronunciar o nome dele, né, fica aí um desafio vocês tentarem a pronúncia. Bom, então para calcular o DIC, aquele primeiro pedaço lá continua a mesma coisa, menos 2 log verossimilhança. Então o autor ele chama D de θ dado y menos 2 log da verossimilhança. Então calculo a log verossimilhança, a verossimilhança faço menos 2 log. Bom, então o cálculo do DIC, ele basicamente seria fazer pegar o menos 2 log verossimilhança, tirar a média das log verossimilhanças, tirar a média do menos 2 log verossimilhança. Então o que significa isso? Esse primeiro pedaço aqui é igual ao primeiro pedaço do B e C, igual à primeira parte do B e C. Então essa parte aqui é igual àquela lá que a gente fez na aula anterior. Pegar a log verossimilhança de cada interação do MC e MC e tirar a média. Mas só que agora tem um outro termo que é esse chamado D-chapéu aqui. Então o D-chapéu, em vez de pegar cada log verossimilhança de cada interação e tirar a média, ele consiste agora em pegar a média dos parâmetros, a média dos parâmetros, ou seja, o que é? Vai pegar o θ-chapéu, então o θ-chapéu vai ser 1 sobre n somatório de igual a 1 até izão, θi, e calcular a menos 2 log verossimilhança em cima desse θ-chapéu aqui. Então vou precisar desse termo aqui. Então para fazer o DIC eu preciso desse termo a mais. Então a diferença que eu tenho agora é essa, né? Então para o cálculo do DIC eu vou fazer o θ-chapéu, que é igual a 1 sobre n. 1 sobre i, né, que é o número de iterações. Deixa eu apagar aqui. Vai ser 1 sobre i. Somatória de i igual a 1 até izão, θ i. E calcular menos 2 log verossimilhança em cima desse θ-chapéu. E aí eu vou fazer menos 2 log da verossimilhança da f de x e dado o θ-chapéu. Então o que eu faço aqui, nesse primeiro pedaço aqui, eu calculo a verossimilhança para cada interação e tiro as médias. Aqui é o contrário, aqui primeiro eu tiro as médias dos parâmetros e calculo a verossimilhança em cima da média dos parâmetros. Então tem essa diferença. Então eu vou calcular a média dos parâmetros, então essa parte aqui consiste nisso. Então essa parte aqui consiste em, primeiro eu vou tirar a média dos parâmetros e calcular menos 2 log verossimilhança em cima da média. E aí o que eu vou fazer para construir o DIC? Eu vou calcular isso aqui. Então eu vou calcular isso aqui, que é o PD, que vai ser a diferença entre essas duas contas. Então vai ser a diferença entre essas duas contas, ou seja, o pedaço que era igual do B e C, menos a log verossimilhança em cima da média dos parâmetros. Então esse PD aqui, ele é conhecido como número efetivo de parâmetros. Então ele avalia a penalização, né? É como se ele fosse a penalização por eu ter muitos parâmetros. Então essa aqui é uma outra maneira que o método faz para penalizar. Quanto mais parâmetros eu tenho, quanto que ele vai penalizar. Então ele penaliza através dessa medida que é chamada de PD. E aí depois que eu calculei o PD, o DIC vai ser esse pedaço aqui, que é o mesmo pedaço daqui, né, que vai ser o mesmo primeiro pedaço lá, tanto do B e C quanto A e C. Então essa aqui é a capacidade preditiva, que é a mesma, mas só que aí ele vai somar com esse número efetivo de parâmetros aqui.
Então essa vai ser a penalização por eu ter muitos parâmetros. Então quanto mais parâmetros eu tiver, maior vai ser o resultado, né? E aí a gente avalia do mesmo jeito. Quanto menor o D e C, melhor é a distribuição que eu estou utilizando. Então é isso que vai mudar. A grande diferença no D e C vai ser esse pedaço aqui. Então, além de tirar a média das log verossimilhanças, eu também vou tirar a média dos parâmetros e calcular a log verossimilhança em cima da média dos parâmetros. Vai ter essa outra parte. Então a gente vai ver aqui como calcular essa outra parte nos exemplos que a gente fez na aula passada. Então a primeira parte, essa aqui já está feita. Então, do mesmo jeito que eu calculei lá no B e C, eu não vou mudar, vai ser exatamente igual. Vou até usar o que eu já tinha pego. Agora a gente vai escrever no R essa parte aqui. Então vamos escrever primeiro para o exemplo da distribuição normal. Então, por exemplo, da distribuição normal, deixa eu colocar aqui. Então vamos fazer agora o cálculo do D e C. Então cálculo do D e C. Então o cálculo do D e C, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a média de cada parâmetro. Então no caso da normal são quais parâmetros? Eu tenho o Mi e o Φ. Então eu vou chamar aqui de Mi de M de média. Mi de M vai ser a média do mu MC. E o Φ de M, que vai ser a média dos Φs, vai ser a média do Φ MC. E agora a gente vai, então, calculei a média do Mi e a média do Φ. Agora a gente vai calcular a menos 2 log verossimilhança em cima desses parâmetros aqui. Então eu vou fazer que vai ser o D chapéu, chamei aqui de D chapéu, então vou escrever aqui no R. Então D chapéu vai ser o que? Vai ser menos 2 log verossimilhança, então vai ser menos 2 vezes a log verossimilhança em cima do que? Vai ser em cima do mu chapéu e do Φ chapéu. Aqui não tem nenhum fora, eu já calculei a média e vou fazer a menos 2 log verossimilhança em cima deles. Então o que é a log verossimilhança? A log verossimilhança eu já tinha escrito aqui em cima, para o mu MC e para o Φ MC. Então o que eu vou fazer é copiar esse pedaço todo. Mas só que agora não é mais do mu MC e do Φ MC. Nesse D chapéu vai ser a log verossimilhança no Φ M, ou seja, da média dos Φs, e no mu M, da média dos mus. Então eu só vou substituir tudo que é Φ MC, eu vou chamar de Φ de M. Só um detalhe aqui que eu acho que está errado, até uma correção da aula passada, esse log de Φ sobre 2π, acho que esse 2π aqui tem que estar dentro de um parêntese só, porque senão ele vai entender que o π está no numerador. Ó. Então só façam essas correções, pronto. Aqui. E aí no lugar do mu MC vai ficar o mu M. Então aí ele vai calcular para a gente o D chapéu. Então ele calculou para a gente o D chapéu. E aí depois que ele calculou o D chapéu, o próximo passo é encontrar o PD. O que é o PD? O PD é esse pedaço aqui. É aquele pedaço lá, né? Esse aqui é o prédio menos o D chapéu. Então o PD vai ser o prédio menos o D chapéu. E aí, finalmente, o D e C vai ser o prédio menos o PD. Então, vou mandar aqui ele imprimir para a gente o PD e o D e C, para a gente ver o resultado. Então, é só fazer isso. É só pegar menos 2 log verossimilhança, em vez de fazer no mu MC e no Φ MC, é fazer nas médias dos parâmetros. Então, vou fazer aqui, ó.
Então ele vai calcular D chapéu, vai calcular o PD, o D e C. Então está aqui o PD, na verdade o D e C é a média dos prédios, né? Então é a média do prédio, é que nem o primeiro pedaço aqui do B e C, né? Não é só o prédio. Pronto. E o PD também. O PD é a média das log verossimilhanças. A média das menos duas log verossimilhanças. Agora sim, ó. Para ficar igual ao que estava lá no B e C. Ó. Então é a média do prédio, né? Pronto. Pronto, vou mandar ele rodar de novo. D e C. Então tá aqui o PD. E aqui está o D e C. Então D e C deu 1.309. Então então uma maneira de comparar seria fazer isso. Seria a gente fazer o da normal, pegar os mesmos dados e fazer para a gama e ver qual é aquele que tem o menor B e C ou o menor D e C nesse caso, né? Então assim seria para o caso da distribuição normal. E aí para a distribuição gama é parecido. Então para a distribuição gama, o que muda vai ser a log verossimilhança. Em vez de eu fazer para normal, vai ser a mesma coisa para gama. Então vou lá no exemplo da gama. Então, vou abrir aqui o exemplo da... Ele já está até aberto, né, no script aqui. Ah não, eu fechei. Eu vou abrir aqui o exemplo da gama. Eu vou copiar só esse pedaço do B e C. Salvar aqui depois para mandar para vocês. Então, vou abrir aqui o exemplo da... Quando eu fecho aqui... Quando eu fecho antes de abrir o outro, ele tem que... Agora é para eu achar a pasta aqui. Ótimo. Aqui o exemplo da gama metrópole. Então vou lá para baixo, né? Eu já tinha feito o A e C e o B e C. Agora eu vou fazer o D e C. Então o que vai mudar? No D e C eu vou calcular a média não dos mis e dos φs mais, mas só que agora é a média dos alfas. Vamos chamar de alfa M. A média do alfa MC e beta M. Eu vou chamar a média do beta MC. E aí eu vou pegar a log verossimilhança da gama agora, né? Então vou pegar essa log verossimilhança toda aqui dentro do parênteses. E aí em vez de trabalhar com beta MCI e alfa MCI, eu vou trabalhar com alfa M e beta M, só isso. Então só vou copiar aqui tudo, porque aí na hora de eu fazer a substituição, eu acabei copiando coisa demais aqui, depois eu apago. Pronto. Deixa eu ver. Só tem que tomar cuidado para não ter colocado parênteses demais aqui. Então, em vez de ser beta MC e alfa MC, é só beta M e alfa M. Então, aqui alfa M. Aqui beta MC é o beta M. E pronto. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, era só isso aqui mesmo. E aí o resto é exatamente igual. Então, o que muda é só a log verossimilhança. Então ele vai calcular o PD e o DEC agora, por exemplo, da gama. Então vou mandar aqui ele fazer. Então vamos ver como é que fica o DEC agora para o exemplo da gama. Ah, deu um erro aqui, ó. Tá vendo que eu falei na hora que eu fui copiar, eu acho que eu copiei com um parênteses a mais. Então aqui, vocês têm que tomar cuidado na hora de copiar, né? Como a equação ficou muito grande. Pronto, tinha um parênteses sobrando aqui. Acho que agora vai dar certo. Então vamos ver. Pronto, agora ele fez. Agora está correto. Então PD 1.28, DIC deu 1443.17. Então aí eu posso comparar o DIC da gama e tentar fazer, por exemplo, esses dados com a distribuição AIBO, a distribuição exponencial, e calcular o DIC também. Então poderia ver qual é a melhor distribuição
pelo critério do DIC. Então, o importante aqui é que, assim, talvez o mais difícil em termos de programação aqui é escrever a log verossimilhança. Então, se você sabe escrever a log verossimilhança da distribuição que você está trabalhando, escrever aqui no R, você consegue calcular o BIC e o AIC para qualquer distribuição. O resto do script é exatamente igual. Então, para cada distribuição eu vou ter uma log verossimilhança diferente. Então, eu tenho que saber escrever essa log verossimilhança no R. Depois que eu sei fazer isso, eu sei encontrar essas três medidas de ajuste. Então, assim, seria só essa complexidade, né? Talvez o mais difícil é você chegar nos alfa MC e beta MC pelos algoritmos. Então, depois que você chegou nisso, você consegue encontrar as medidas de ajuste dos modelos. Bom, então é isso, gente. Aí vocês podem tentar aplicar até o DIC, né, para alguma aplicação que vocês estão fazendo e tentar fazer a comparação de modelos.